Olá pessoal, tudo bem? Já dei início aqui à gravação. Bom, deixa eu já compartilhar aqui com vocês a tela, que aí vai ficar melhor. Só um minutinho. Ótimo, perfeito. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aí do curso de Eletrotécnica, né, da turma 957-924. Nós estamos aí em eletricidade. Eu só vou fazer aqui alguns disclaimers, pessoal. É, Eu verifiquei que as últimas não foram postadas, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, né? A web do dia 7/11, né? Ela foi o do workshop, né? Mas eu falei para vocês que ia postar uma aula substitutiva para deixar vocês participarem, né? A do dia 14 foi é, a do dia, eu gravei a do dia do feriado aí de vocês, né? Mas eu continuei gravando. E a do dia 21, que teve um erro aqui na gravação, né? Enfim, é, eu estou iniciando aqui a gravação novamente, né? Dessas três aulas aqui. Estou iniciando aqui faz a substituição aqui do dia 7, né? Do 11, do dia lá do workshop. Então vamos, né, parar no ponto em que vamos iniciar, né, no ponto em que eu havia parado, né? Lembrando aqui, pessoal, que nesse ponto aí desse dia do 7 aí, né, nós ainda estamos nas atividades combinadas a 2, a 4 e a 5. E eu fiz diversas modificações aí, pessoal. Vamos lá para a pasta de vocês da UC de eletricidade, tá? Eu vi aqui que na última aula nós paramos, deixa eu ir aqui nas minhas análises. Eu dei uma modificada aqui, pessoal. Deixa eu só. Vai ficar melhor aqui pra gente ver. Até então, né, em função da dificuldade de vocês, né? Até então, eu só estava ministrando as aulas aqui na apresentação, mas em função realmente, ainda mais para quem já está muito tempo aí, né, que não está fazendo a disciplina, né, de eletricidade, né, ela é bem complexa, né, já me levantou um alerta quando estivermos lá em acionamento, já vou fazer uma aula bem diferente, né, e daí eu fui fazendo, não só vou disponibilizar, né, o material em PDF, em PDF aqui da apresentação, mas o material, né, aqui, ó, por exemplo, em no início, pessoal, eu, né, fazendo as correções aqui, né? No início, eu comecei fazendo ele aqui no Word, só que o Word, né, se vocês perceberem aqui, é igual o exercício 2 aqui, ó. É, na hora da solução, né, eu deveria ter colocado em tela inteira, assim como eu fiz, né? Vamos lá. Esse aqui é o 1, né? Esse aqui é o 2 da atividade 2. Se vocês notarem aqui, ó, eu fui colocando, eu vi que ficaria muito difícil no momento da aula a gente fazendo a análise como se fosse numa folha de verdade, né? Aparecer como se fosse um quadro já seria mais interessante, né? Por isso que estão vendo que eu fiz a mudança aqui
peguei o software de desenho para vocês verem passo a passo, né? E eu disponibilizei esse aqui da esquerda para vocês, tá? E, e eu vi que vocês estavam com dificuldades, por exemplo, entender esse conceito aqui, como é que o cálculo de uma resistência em paralelo, que foi o primeiro que foi feito aqui, ó, né, de três resistências, por exemplo, né, ou de várias resistências, poderia ser feito dessa forma aqui, né? Porque só a gente, uma análise bem rápida para vocês entenderem aqui, né? Quando eu tenho resistências em série, deixa eu pegar aqui o vermelho aqui, que aí fica mais fácil. Depois até de eu identificar aí e apagar. Se eu tenho duas em série, a resistência equivalente, né, vai ser a R1, né, mais o R2. Agora, se eu tenho duas resistências em paralelo, expliquei, né, que você poderia fazer o produto pela soma. O problema é quando eu tenho três ou mais resistências, né? Igual está lá no livro de física, a Rn, né? Então a gente tem a R1, a R2, a R3 e a Rn, ou a enésima. Lembra lá de matemática? Para eu achar a resistência equivalente aqui, né? O algoritmo é um dividido por resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e por aí vai, né? A questão é que eu quero achar resistência equivalente igual a uma fórmula. Eu não quero achar um sobre resistência equivalente. Professor, como é que, né, essa fórmula evoluiu para essa daqui? Se eu tenho, né, duas resistências aqui, eu posso pôr, né, simplesmente lá, lembra lá o produto dividido pela soma das duas. Agora, quando são três, né, já modifica. Por isso, né, que nessa análise que eu fiz aqui, alguns vocês vão notar aí quando vocês forem fazer a correção, né, que ficou bem técnico. Daí eu elaborei outro material para ajudar vocês. Vocês vão ver, né, daqui a pouco aí, eu acredito que na próxima gravação, tá? Então, como que eu, várias resistências, eu posso colocar que a resistência equivalente, né, é igual a um sobre o somatório dos inversos aqui. Se eu disser, só para vocês verem uma coisa, né? Se eu disser aqui, ó, só para vocês entenderem a álgebra, que um sobre R1 mais R2 mais R3, ou até mais o Rn, se eu disser que tudo isso daqui é igual a A, vocês concordam que vai ficar, ó, 1 sobre resistência equivalente é igual a A. Vocês estão vendo que essas frações inversas aqui, que são características da associação em paralelo aqui, ó, né, de várias resistências, vocês percebem que ela ficou muito mais simples? E se eu quiser isolar a resistência equivalente para ficar igual essa igualdade aqui, né? Então, é só eu passar a resistência equivalente por um lado, né? E o A, né, passa para um lado aqui na igualdade e o outro dividindo, tá? Aí, portanto, né, 1 sobre A é igual a resistência equivalente, né? E
nos livros de física, né, lá nos livros de matemática, geralmente sempre a gente coloca, né, resistência equivalente, né, do lado esquerdo é igual a um sobre A. É a mesma coisa, ó, eu disser, né, eu dizer que um sobre A é igual a resistência equivalente, não é a mesma coisa de eu dizer que resistência equivalente a um sobre A. Agora, olha esse um sobre A e olha para essa equação aqui. Vocês estão notando alguma coisa? E se eu substituir esse A pelo que eu acabei de chamar aqui, aí vai ficar resistência equivalente é igual a um sobre um mais R1 mais um mais R2, o mais não, né? Um dividido por R2 mais, né, um sobre R3. Então é por isso que às vezes em alguns cálculos, né, até o Heiser, alguns outros alunos me perguntam, né, professor, como é que essa equação aqui apareceu, né? Assim, nós temos só uma hora aí por semana, por isso que eu tive que fazer toda essa análise aqui para, numa apresentação, né, lá no quadro, vocês concordam que eu, né, como professor presencial, eu teria que escrever tudo isso, fazer os desenhos bonitinhos e leva um tempo. Vocês concordam que vocês têm um sábado inteiro, né, para o professor escrever lá no quadro, explicar cada equação, né? Vocês têm uma proximidade. Eu aqui, né, infelizmente, né, queria ter mais tempo com vocês, né? Nós só temos um tempo semanal aí, né, eh, de uma hora, né? Então, essa uma hora eu tenho que fazer render. Por isso que eu modifiquei, né, principalmente a disciplina que requer cálculo, né, basicamente essa daqui de física, né, eletricidade, é a que requer mais cálculos das 16 UCs que vocês têm a de eficiência energética, né? Já estou preparando um material semelhante a esse daqui para quando a gente chegar lá no módulo 3, né, em eficiência energética, se não me falha a memória, eficiência energética e essas daqui de eletricidade são as que têm bastante cálculo, né? E eu estou mudando essa referência aí para vocês para facilitar, né? Então, é só esse adendo que eu queria fazer aqui com vocês. Beleza, professor, mas esse exercício a gente viu. Mas vocês entendem meu ponto? Agora eu vou fornecer, né, eu estou fazendo um compilado aqui para vocês entenderem para tirarem a dúvida, né? Depois que vocês assistirem a aula, né? Fornecer já com o monitor, né? Fornecer aqui igual a gente faz aqui, ó. A gente vem fazendo, né? Depois da aula, né? Eu acredito, eu vi que alguns já entregaram, né? A tarefa aqui nesse ponto, né? Ficou interessante, né? Eu forneci o PDF aí com com as anotações da aula, tá? Então era isso que eu queria mostrar agora aqui para vocês nesse primeiro momento, tá bom? Vou fechar aqui porque a gente já passou esse exercício, é só para vocês entenderem aqui, ó. Aqui é para na aula para vocês verem todas, né, os circuitos, as equações aqui, você em casa poder conferir, né, o exercício, como é que ele foi feito, como é que algumas equações podem tirar dúvida depois, tá bom? Como que elas são estruturadas, como que elas são construídas, ok? Deixa eu fechar aqui. Esse daqui não vou salvar, não, não vai ser necessário. Agora, ó, lembra que eu forneci para vocês, ó, também análise dessa solução aqui. A gente fez essa daqui também, o 2 aqui.
Fizemos, né? A gente parou, foi aqui, ó, no 3. Parou não, né? A gente já concluiu o 3B. Agora ficou faltando e eu tinha feito a gravação. Eu vou até aproveitar os desenhos que eu havia feito, né, na gravação anterior para mostrar para vocês, tá? É, na gravação que deu erro aqui, eu já até deixei salvo os desenhos. Fiz um rascunho aqui para melhorar a inteligibilidade aqui da aula, né? Porque assim, o que importa é que você entenda, que eu seja o mais didático possível, né? Na solução desses exercícios. A gente já comentou esses dois, né? A letra A, a letra B. Então, pessoal, aqui do lado direito é a versão mais analítica, depois vocês deem uma lida, tá bom? E eu vou até puxar mais aqui, ó, essa aqui é a versão mais analítica do exercício 4, né? Das primeiras atividades combinadas, né? A 2, a 4, a 5, né? E estamos no 4 das 5. Beleza. Vamos lá para a análise, né? Um novo circuito elétrico, né, de 220 volts. É importante, pessoal, já vou até vocês lendo o exercício, fazendo a anotação. Por exemplo, eu tenho a tensão elétrica de 220 volts. Beleza, né? Um dado do exercício, né? Foi solicitado que você, como técnico em eletrotécnica, fizesse o dimensionamento primário do condutor, né? Então, dimensionamento primário seria você tem o comprimento do condutor, que é lá pela física a letra L. Você tem a área da seção transversal, né, que é a bitola do cabo, baseado na segunda lei de Ohm, né? Esse 0,0278 é o Rho, né? Ou seja, é a característica do material. Se ele, aqui está falando que é o alumínio, né? Se ele é de alumínio, ele vai ter essa característica. Ela é constante, independente do tamanho, independente da bitola. Esse material ele tem essa característica, o Rho. Tá bom? Isso é o que torna a equação, né, proporcional, a equação verdadeira. É esse elemento ρ aqui que eu consigo matematicamente, né, na teoria da física, que eu consigo mostrar, né, que é fazer a simulação, né, por cálculo, é, do, por exemplo, da corrente que vai fluir nesse condutor, né? Então, todas as características físicas dele. O ρ é que proporciona isso, né? O George Simon, ele foi no laboratório, pegou vários cabos de vários comprimentos, né? De várias bitolas e foi fazendo esse teste, né? Existe uma tabela toda com a característica de cada material, cobre, alumínio, ouro, prata e por aí vai. E ele está falando aqui com um comprimento de 90 metros, sobre o qual percorre uma corrente de 50 amperes, tá? Para que a queda de tensão máxima seja de 2%. É importante, né? Aí, por isso que eu deixei aqui, ó. Toda vez que você vai lendo um exercício, ele quer saber, ó, qual que foi a pergunta? Ele quer saber a bitola, né? Nas fórmulas físicas aqui, ó, às vezes a bitola é o A. Estão vendo aqui que na análise eu peguei de um livro de física, é a letra S, né, de section, né, de seção transversal, né? Então, sempre que você está procurando, você põe uma interrogação, e os dados que você tem, ó, tá numa tensão de 220 volts, tem um comprimento de 90 L, está fluindo uma corrente, para que ele flua uma corrente, né, de 50 amperes e tem a característica o Rho do alumínio, tá? Então, e aí, né, não se preocupe, pessoal, eu deixei aqui
toda a análise para você estar aqui no. Por isso que eu estou deixando as duas telas aqui, ó. Análise para vocês lerem, poder se aprofundar melhor, né? Tá aqui do lado direito, tá? Então, uma queda de tensão é uma diminuição da mesma, né? A diminuição da tensão de 2%, né? 2% é 2 dividido por 100. Você fazendo a divisão, né, dá 0,02, tá? Então, qual que é a tensão do circuito? Ela é 220. Então, 220 multiplicado, para eu saber a porcentagem, né? Multiplicado por 2% ou 0,02, dá 4,4 volts. Então, esse cabo, esses 90 metros de cabo para passar uma corrente de 50 amperes, ele vai diminuir essa tensão, né? A variação, a queda de tensão permitida é 4,4 volts, né? Se a gente pegar na nossa calculadora aqui, é o que a gente sempre utiliza, né? Vamos pegar lá, ó, 220 menos 4,4. Então, a tensão, ela diminuiu, né? Ela vai diminuir, né, a permissível aí para 215,6 volts. Esse é o nível de tensão permitida. Mais para frente, vocês vão ver os critérios de projeto, né, que mostra que, por exemplo, quando você não tem um transformador próprio, a queda de tensão permissível lá para o analista de projeto é de 5%. Agora, quando você tem um transformador próprio, né, você é uma indústria, você é um pequeno comércio, né, que tem um transformador de 75 kVA, por exemplo, é de 7% o permissível para essa queda de tensão. Por isso que existe esse cálculo, tá? Então a gente achou aqui, deixa eu pôr de lado aqui para não atrapalhar a gente. Então nós achamos a queda de tensão permitida, que é 4,4 volts. Aí sim, né? Primeira etapa, usando a primeira lei de Ohm, né? Lembra que a primeira lei de Ohm, até eu já deixei da aula que eu já gravei, eu nem apaguei aqui para a gente aproveitar e maximizar essa aula aqui, né? É, a gente pode utilizar o triângulo, né, da resistência elétrica. Se a gente for fazer uma pesquisa aí na internet, a gente encontra essa técnica aqui, né? Às vezes né, a gente não entende que essas três equações que eu escrevi aqui, elas são a mesma. A diferença é que a igualdade, ela está mostrando a fórmula, por exemplo, a primeira igualdade, ó, se eu tampo aqui a tensão, né, que fica no topo da pirâmide, sobra quem? O R na frente do I, quer dizer que a resistência multiplicado pela corrente seria a fórmula, né? Ou corrente multiplicado pela resistência, entendeu? A fórmula, essa é uma técnica interessante, né? Que para muitos alunos que fazem tempo aí, que ainda não estão afiados aí na eletricidade básica, necessitam, né, para poder relembrar, são muitas fórmulas. Então, aí, por exemplo, se eu tampar a resistência aqui, vocês concordam, fica a tensão em cima da corrente, ou seja, resistência é a tensão dividido pela corrente. Agora, ao passo, se eu testar outra variação, né, que são três variáveis, ou seja, eu consigo encontrar pela primeira lei de Ohm, né, ou a tensão, ou a resistência ou a corrente, né? Se eu tampar a corrente, vocês concordam que fica a tensão dividido, a tensão embaixo da resistência quer dizer que corrente é igual a tensão dividido pela resistência, tá? Eu já deixei isso daqui, a outra gravação deu errado aqui, né? Nem apaguei para ficar mais, para a gente otimizar aqui o tempo. Beleza, então utilizando a primeira lei de Ohm, ó, tampando a resistência aqui, fica tensão dividido pela corrente. Só que para eu dimensionar, né, essa bitola, qual que vai ser a bitola desse cabo, eu preciso, né, considerar essa queda de tensão, nessa diminuição de tensão aí de 4,4 volts, né?
para uma corrente de 50 amperes que está fluindo no circuito. Então, 4,4. Por isso que a gente achou a variação, tá vendo? Ó? Para que a queda de tensão máxima seja de 2%. Então, precisa achar uma bitola para um circuito com a comprimento de 90 metros em que passa uma corrente, né, de 50 amperes e que tenha uma característica do alumínio, né, de 0,0278, eu preciso encontrar essa resistência, né? Ou seja, a tensão, que é de 2%, né? Dividido pela corrente de 50 amperes. Então, eu achei uma resistência de 0,088 ohms, tá? Agora, vamos lançar a mão, né? Da segunda lei de Ohm. Até deixei já o desenho aqui, né? Anterior, não se preocupe, ó, fiz uma análise, escrevi uma análise aqui para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. É, a, Usando a segunda lei de Ohm, né, que é o ρ vezes o comprimento dividido pela bitola aqui, né, você olhando essa equação, o que que eu preciso achar mesmo? Por isso que é importante quando você faz um circuito ou um exercício de física, né, até um de matemática mesmo, um problema aí, você colocar interrogação onde você está procurando e os dados que você tem do exercício. Então eu preciso isolar nessa equação quem? A bitola. Por isso, né, que eu passei aqui a, na equação original, né? Passei a bitola que está dividindo para o outro lado, ao mesmo tempo a resistência para o outro. Quando eu passo a resistência para o outro lado, ela, para a lógica aqui, né, eu tenho que colocar ela dividindo. E a bitola aqui seria multiplicando, né, na igualdade. Então, a equação final é essa. Para eu achar a bitola, né, eu preciso da característica do material, confere, já tenho, né? Já tenho aqui que o exercício deu. Preciso do comprimento, já tenho, o exercício falou, né, que é um comprimento de 90 metros. E a resistência, já tenho, acabei de calcular para uma queda de tensão, esse foi a premissa, né, para uma queda de tensão de 4,4 volts, né? Então a resistência saiu 0,088. Então, fazendo toda essa multiplicação e divisão, deu uma bitola de 28,43 milímetros quadrados. Obviamente, no mercado, né, não tem uma bitola, né, exatamente igual a essa daqui. Você vai encontrar, né, você aplicando, aqui a gente aprende o conceito, mas você aplicando aí como eletricista, como eletrotécnico, engenheiro eletricista na vida real, você vai pegar a bitola maior, né, a maior disponível, que seria se eu não me engano, um de 29. De 29 já tem. Mas a resposta, né, a solução é essa daqui, 28,43 milímetros quadrados. Beleza? Não se preocupem, vou fornecer para vocês a análise, né, desse exercício. Vamos para o próximo aqui, né? Considerando um circuito elétrico, né, ilustrado abaixo, esse circuito aqui, né, permaneceu ligado por 3 horas, é o tempo. Opa, já tem o tempo. Calcule o consumo desse circuito e o custo por manter esse circuito em funcionamento. Para isso, considere que 1 kWh é igual a 36 centavos. Primeiro que a gente tem que fazer é fazer a, o, achar o circuito equivalente, né? Ou seja, o circuito, né, do que representa todas essas resistências, essas duas em série, essa aqui em paralelo com essas duas em série, e o restante, né, essa solução com os outros, o R5 e o R4 em série. Aqui, né, ó, já vou dar spoiler aqui para vocês, ó. O que eu chamei de resistência equivalente 1, vocês percebem aqui é um padrão, ó, o produto tem uma soma aqui. A soma é o quê? De R2 com R3, beleza? R2 com R3 aqui.
Como que eu acho a resistência equivalente aqui? Eu chamaria ela de zero, vamos dizer assim, né? Eu chamaria essa resistência, deixa eu até desenhar melhor aqui, né? Chamaria essa daqui de zero, REC zero. Daí, para a gente poupar tempo, né? Essa zero aqui está em paralelo com R1, né? E eu poderia já pegar todo esse resultado e somar com R4 e R5 aqui, né? Mas eu não quis quebrar a etapa, aí o que que eu fiz aqui? Vocês concordam que duas resistências é o produto, né? Duas resistências é o produto, por exemplo, R1 com R2 pela soma de R1 mais R2, concorda? Então, o que que eu fiz aqui, ó? O R1, que está em paralelo com a soma do R2 e R3, está aqui, ó. O circuito está desenhado ao inverso aqui, ó. R2 com R3, dividido pela soma. A soma de quem? No caso aqui, né, do R1 com os outros dois resistores, o R2 e o R3, que eu já considerei eles, né, aqui como um resistor para eu poder jogar nessa fórmula aqui, o produto pela soma. Vocês entenderam? Ó? Ó, o produto R1 pela soma desses dois, deixei ela literal aqui, dividido pela soma. Então, se é a soma, né, R1 mais R2 mais R3, deu 17,19. Beleza, então tudo isso daqui, ó, deu 17,19. Agora sobrou só o quê? Sobrou só a soma deles, né? Ó, só sobrou aqui. Se eu redesenhar esse circuito aqui, ó, eu tenho a fonte, né? Sobrou o REC 1, o R5 e o R4. Eles estão em série, né? O que que é? A soma. R1, ou é REC 1, né? Resistência equivalente 1, mais R4 mais R5. Deu 87,19. Então, o resistor equivalente aqui, ó, é o 87,19 ohms. Agora aqui, pessoal, eu deixei essa conta de energia de lado aí, ó, só para vocês entenderem, né? Aqui eu tenho a quantidade aqui, ó. Se eu pegar a conta de energia, eu tenho a quantidade aqui, né? Que é o quanto de quilowatt-hora que eu utilizei no mês, né? E aqui a tarifa. Até a segunda casa decimal aqui, eu tenho o valor do quilowatt-hora bruto. As outras casas decimais que não dá nem, né? Aqui, ó, aqui eu tenho 50 centavos mais 3 centavos, que daria 0,53, né? Ou seja, 53 centavos a tarifa. As outras casas decimais que não dá nem um centavo são o ICMS, PIS, COFINS, temos a tarifa aqui, a bandeira vermelha, a iluminação pública, que na verdade o pessoal faz o somatório daquele circuito dentro do quarteirão onde o transformador fornece energia direto para baixa tensão, divide pelo número de unidades consumidoras, ou seja, de residências, e aí esse número vai dar um valor, e esse valor vai ser, né, vai ser cobrado de cada unidade consumidora, ou seja, de cada residência. Por isso que não tem uma tarifa fixa aqui, por isso que é zero, né? E aí esse somatório, vamos supor, dividiu, eu tenho no circuito 50 casas, né? Então, esse valor dividido por 50 deu R$ 5,83, por exemplo. Mas aqui ele está pedindo só, né, o consumo o valor aí, quanto que vai
né, considerando 1 kWh, aqui nesse caso, para esse cliente aqui, ó, é 53 centavos mais os encargos sociais. Aqui seria a bandeira vermelha, né? Quando os reservatórios estão mais baixos, né? No nível crítico. Quando é bandeira amarela, ele está baixo, mas não está no nível crítico. Bandeira vermelha está baixo, está no nível crítico. Ou seja, temos que economizar, né, a água da hidrelétrica aí, né? Porque o reservatório da hidrelétrica, que é a maior fonte que a gente tem aqui no Brasil, né, ele está muito baixo, tá? Então, vou fornecer aqui também né, para vocês entenderem a conta, né, depois, né? Beleza, encontramos o circuito equivalente, né, a fonte de 220, com a resistência equivalente, que representa o circuito, né, por 87,19 ohms, né, eu posso achar o quê? Pela primeira lei de Ohm, né, eu posso encontrar, deixa eu pôr até lá no final aqui, eu já havia gravado essa aula, eu, né, pela primeira lei de Ohm, eu posso. Lembra lá que eu falei agora há pouco aí, ó, tem um triângulo da resistência. E esse daqui é outro triângulo, né, semelhante, é o triângulo das potências, para você achar, né, a potência a qual esse circuito foi submetido, tá? Então, pela primeira lei de Ohm, por exemplo, aqui, né, é tensão, né, ó, corrente vai ser tensão dividido pela resistência. Achei a resistência equivalente, que foi 87,19 ohms, né? Então, achei a corrente, desculpa, né? Tensão 220 por 87,19 dá 2,52 amperes. Então, 2,52 amperes, ó, vai fluir no circuito inteiro, obviamente no R1, e o que passa por R2 e R3 aqui vão ser, vão se dividir e depois ele vai voltar a ter 2,52 amperes. Beleza? Aí, pessoal, agora que eu uso o princípio aqui das potências elétricas, né, para ajudar a gente, ó, o triângulo das potências, é a mesma história aí do triângulo da resistência elétrica. Quero achar a potência, tampo aqui o valor da potência, vai ficar a tensão multiplicado pela corrente elétrica. Por isso que eu coloquei 220, né, multiplicado por 2,52 amperes. Então dá uma potência, né, de 554,4 watts. Aí, pessoal, a conta de energia, né? Por que que eu coloquei a conta de energia aqui? A conta de energia, ela cobra por cada quilowatt. Nesse caso aqui, esse cliente aqui, ele consumiu 1.212 kWh, né? A fórmula, né, acho que eu até coloquei aqui mais para frente, foi aqui, ó, na última gravação que deu errado aqui. Então, a energia elétrica é igual a potência multiplicado pelo tempo, né, de consumo. Então, ela depende da potência que o equipamento dissipa e depende do tempo. Só que esse tempo aqui, diferente na física e normal que a gente vê no segundo grau, sempre é em segundos, né? Aqui vai ser em horas, né? E a potência você tem que traduzir para quilowatt. Por isso, né? Lembra daquela regra que eu ensinei, ó? Quando eu movo a vírgula no sentido de diminuir o número, ou seja, ó, 554 agora virou 55,4, que agora virou 5,54. Ó, estou diminuindo, então, como é que eu vou transformar em potência de 10, né? Ó, aqui, ó, 554,4, né? Para eu transformar em potência de 10, ou seja, vezes 10 elevado a um valor, ó, quando eu diminuo, ó, passei uma casa, eu elevo a 1. Diminuo mais o número, agora virou 5,54. Em vez de ser 1, vai ser elevado a 2.
mais outra casa aqui, ó, terceira casa, né? Essa foi a primeira, a segunda e a terceira casa, que agora virou 0,554, né? Ou é, 0,5 mil, né? 554, né? Aí, quando eu faço para três casas, em vez de ser ao quadrado, vai ser elevado ao cubo. E 10 elevado ao cubo é igual a K, ó, 1 quilo, ou seja, 1.000, né? Quando você compra 1 quilo de arroz, não é 1 quilo, não é 1.000 de arroz, é 1.000 o quê? 1.000 gramas, né? 1.000 gramas é 1 quilo de arroz, por exemplo. Ah, entendi agora, professor. Por isso que você fez essa mudança aqui para a conta dar certo aqui, ó. Então, o que que a concessionária faz? Ela pega a potência eh, que você consumiu naquele tempo que você utilizou. Isso que o medidor de energia faz. Daí, ó, 0, né, 5.554 vezes 3 horas dá o quê? 1,6.632 kWh, né? Ou seja, deu 60% a mais que 1 kWh. Daí o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, né, esse consumo pelo valor do quilowatt-hora. Aqui, eu multiplicando o valor aqui, ó, 1.212 vezes 0,53 e mais essas outras casas decimais, ó, deu um total de 644,46 reais, tá? Agora aqui, ó, eu fazendo a conta para a solução do exercício, né, deu o quê? 1, né, 66, né, 6.632 vezes 0,36 dá 0,5. Eu não vou falar o número inteiro aqui, ó, vou falar em escala 0,5987752, ou seja, praticamente 60 centavos. Ah, então quer dizer que esse arranjo de circuito aqui misto, sendo utilizado, né, a, por uma que tem uma potência de 554,4 watts durante 1 hora, né, vai, vai, vai custar o quê? 60 centavos para esse cliente. Então, é essa a solução, né, do exercício, né? Então, aproximadamente 60 centavos é o custo desse exercício aqui. Agora eu estou vendo aqui, pessoal, que já está chegando aqui é, na hora aqui. E é a mesma ideia, pessoal. Na próxima aula que eu vou gravar, na verdade, para vocês, né? Vai ser simultâneo. Já vou gravar agora aqui, vou pausar essa gravação e já vou iniciar outra aqui com vocês, né? Já no exercício, na análise do exercício 6 e vou fornecer, né, a análise da solução para vocês poderem, né, fazer a correção aí, né, em casa, tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus, né? E até a próxima gravação, né? A gravação vai ser agora, né? Estou já gravando as três aulas aqui simultânea para poder fornecer para vocês o mais rápido possível, tá bom? Fiquem com Deus.